Estamos já na nossa quarta lição, estamos nos aprofundando em oração. Essa semana nós completamos um mês estudando aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre essa doutrina bíblica tão preciosa. E a intenção do nosso coração e o desejo da nossa igreja é que esses estudos estejam servindo para que você esteja mais próximo de Deus, para que você esteja comprometido com a oração. E é a partir daqui que eu quero começar. A lição de hoje vai falar sobre... A gente vai ler um pouco da história de Moisés, principalmente já ali no deserto com o povo de Israel, e a gente vai ver um pouco sobre compromisso, como a nossa vida com Deus, como essa nossa vida de oração denota, pode ser um bom parâmetro para que nós avaliemos o nosso compromisso com Deus. A gente conhece um pouco dessa história, nós sabemos que, como eu falei na lição anterior, sabemos que Deus olha para a opressão que havia contra o povo de Israel ali no Egito, e Deus olha para a vida de Moisés, um menino que já havia passado por uma história tão incrível de libertação, né, de superação ali familiar, em que ele é guardado por Deus ao ser criado pelo faraó. E é esse homem protegido, cuidado e guardado por Deus que Deus usa para ser o grande libertador. A gente conhece um pouco dessa história e vemos que no início, quando Deus se apresenta a Moisés, ali diante daquela sarça, Moisés é reticente, Moisés está ainda talvez confuso com a sua história pregressa, com a cultura em que ele cresceu aprendendo da cultura egípcia, provavelmente dentro de um ambiente pagão, entendendo os deuses egípcios. Ele não perde esse elo com a sua família judaica a ponto de alguma forma em seu crescimento ver o sofrimento e ver a injustiça dos egípcios contra os judeus e intervir até mesmo matando um homem. Então Moisés está com essa questão interior ainda mal formada, ainda um pouco indeciso talvez, está diante de uma cena espetacular para ele. Ele vê uma sarça ardendo sem que ela se consumisse, e ele entra nesse lugar e ouve uma voz dizendo para ele tirar as sandálias porque eles estavam num lugar santo, e começa a ouvir uma voz o chamando para ser o grande líder, o grande libertador. E Moisés apresenta diante de Deus ali as suas queixas e talvez as suas inseguranças. Ele não era um homem apto na sua compreensão para falar, ele teria dificuldades, ele não poderia apresentar-se como líder chamado por um deus, por uma divindade egípcia, talvez conhecida do povo daquela época, mas Deus vai mostrando para ele, vai dando solução para cada problema que Moisés vai apresentando. Esse é o chamado de Moisés, e Moisés aceita e se apresenta diante do povo de Israel. Ele se apresenta como o enviado do Eu Sou para libertar o povo de Israel, e então começa a sua jornada de idas até o faraó, anunciando que Deus havia chamado ao povo de Israel à liberdade e que o faraó egípcio deveria conceder essa libertação ao povo de Israel. E sabemos ali como o povo de Israel é liberto, acontecem as pragas, o coração de faraó está endurecido, Deus abre caminho pelo mar. E é muito interessante a história de Moisés com a oração. Nós vemos Moisés orando várias vezes aqui, tanto pela sua família, pela sua irmã, vemos Moisés orando pelo povo. Em Êxodo capítulo 14, especificamente, quando o povo está diante do mar, Deus olha para Moisés ali, talvez naquela cena, naquele clímax de libertação, né, no medo do povo de Israel, no meio já das reclamações do povo de Israel. Deus olha para Moisés e diz: olha, por que clamas a mim? Eu me comprometi contigo a libertar o povo de Israel, não é dúvida, a minha palavra é uma. Eu cumpro as minhas promessas, eu sou um Deus que faço aquilo que falo. A gente vai pular um pouco da história, mas eu já queria tomar isso como ponto de partida e como o primeiro destaque que eu gostaria de fazer nessa história de compromisso. Todo compromisso que nós fazemos com Deus, na verdade, começa com o compromisso dele conosco.
todos os grandes homens de Deus que são chamados por Deus começam essa caminhada a partir não de sua própria percepção, não da forma talvez que às vezes acontece, né? Hoje em dia o pessoal se autoproclama pastor, se autoproclama apóstolo, se autoproclama muito relevante e começa a fazer algumas coisas, mas em todos os casos aqui bíblicos, Deus chama. Então Deus chama Noé a construir uma arca, Deus chama Abraão, como nós vimos, Deus chama Moisés, Deus chama Davi, né? É o Senhor Jesus que chama os discípulos, é o Senhor Jesus que chama Paulo. Então é esse movimento de Deus se comprometendo conosco, se comprometendo em nos abençoar, nos conceder dons e talentos, nos equipar, nos preparar e fazer com que o caminho seja aplainado diante de nós. Então, essa pergunta para mim de Êxodo capítulo 14, ela é crucial para a vida de Moisés. Moisés está aqui comprovando, olha, com esse Deus é um Deus que se compromete com a sua palavra e faz com que aquilo que foi anunciado a mim aconteça. Isso parece dar um upgrade, isso parece dar uma mudança de mentalidade em Moisés, em que aquele Moisés que se auto-justificava, aquele Moisés talvez ainda um pouco reticente, conflituoso, ele parece se desarmar, ele parece, ao chegar ao outro lado do Mar Vermelho, ele parece estar muito mais confiante e muito mais certo de que Deus irá cumprir aquilo que anunciou. Deus irá libertar o povo e Deus irá levá-los até a terra prometida, assim como já havia prometido para Abraão. Então esse é o primeiro destaque. Nós estamos falando sobre o compromisso da vida com Deus, denotado e demonstrado na vida de oração, e o convite para que nós sejamos em oração é o convite daquele que sabe que irá receber promessas, que irá receber palavras de direcionamentos de alguém que irá cumprir aquilo que falou. Que sabe que aquilo que está aprendendo de Deus, aquilo que está vendo de Deus diante de toda a história bíblica, é algo que realmente se concretiza na prática, se concretiza em nossos dias. Pois bem, a gente sabe também a história do povo de Israel, a progressão do povo de Israel, muito difícil no deserto. E em determinado momento conhecemos a história que Deus separa ali Moisés, tira Moisés, chama Moisés para subir o monte, para passar ali 40 dias recebendo as instruções, recebendo ali as tábuas da lei. Sabemos que enquanto esse Moisés, esse intercessor, está diante de Deus, ouvindo de Deus os direcionamentos para o povo está se corrompendo, o povo cria para si um bezerro de ouro, o povo cria para si um Deus para adorar. Êxodo capítulo 32, verso 1, o escritor diz assim: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Nós vemos aqui essa imaturidade, essa inconsistência da relação do povo de Israel com esse Deus, essa falta de compromisso. Essa é a palavra central. Quando nós não estamos comprometidos com Deus, a forma que nós avaliamos, os princípios que nós usamos para avaliar as circunstâncias, eles mudam conforme as nossas emoções, mudam conforme os nossos critérios de desejo. Então, o povo que reconhece que esse Moisés era um homem de Deus, quer um Deus que vá à sua frente porque acha que esse é o timing, porque sente a necessidade de colocar ali a sua espiritualidade, a sua idolatria para fora. Então, nós temos o Moisés ouvindo a voz de Deus, algo que seria utilizado por toda a nação de Israel até os dias de hoje, algo que inspiraria inclusive a vida do próprio Cristo, recebendo isso de Deus, direto do próprio Deus, mas o povo quer outra ação, o povo quer outras emoções, o povo quer outro Deus para os conduzir. A gente sabe como Moisés reage a isso. Moisés está lá no monte com Deus e Deus fala, olha, desce porque o seu povo adulterou, o seu povo pecou. E quando Moisés desce e vê aquela cena, vê aquele bezerro de ouro construído, Moisés quebra as tábuas da lei e se ira contra aquele povo. Então, eu queria lembrar isso. Deus está
em primeiro lugar, se comprometendo conosco e espera esse comprometimento, espera esse acompanhar do passo, espera que nós sejamos aqueles que ouvem e obedecem. A oração, ela pressupõe esse compromisso com Deus. Senhor, eu estou indo à sua presença, estou apresentando diante do Senhor as minhas queixas, as minhas necessidades, e enquanto eu não vejo essas necessidades sendo supridas ou sanadas plenamente, eu quero sim caminhar e andar segundo os teus conceitos, segundo os teus princípios. Essa é a história que Jesus chama os seus discípulos, olha, segue-me. A ideia do segue-me é, no caminho você vai aprender, no caminho você vai ver curas, no caminho você vai ver ensinamentos novos, no caminho a sua mente vai ser transformada, mas segue-me porque eu sou o Deus que tem um compromisso contigo. Segue-me porque comigo eu cumpro aquilo que falo e eu realmente estou à frente e irei te proteger das circunstâncias. Então, Moisés está nesse momento aqui de inconsistência do povo que lidera. Mas, diferentemente daquele Moisés que estava receoso de aceitar o chamado de Deus, muito diferente, né, daquelas orações iniciais se justificando, a reação de Moisés é diferente. Deus fala que não vai acompanhar o povo, Deus fala que não vai continuar o abençoando, mas a reação de Moisés é diferente. No capítulo 33, eu queria que você atentasse aí comigo. Moisés, lá no verso 18, diz assim: Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor lhe respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu, aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Olha que interessante. Está o povo indignado e idólatra. Está o povo sem relacionamento, sem compromisso e vacilante. Mas está Moisés firme. Está Moisés comprometido, decidido a continuar caminhando e a continuar progredindo para perto de Deus. Aquilo que Moisés talvez tivesse vivido naqueles 40 dias de monte impactaram a vida dele tão poderosamente que Moisés sabia que aquela presença era o que ele queria. A vida, apesar dele estar numa circunstância indesejada, cheio de problemas, cheia de consequências, dele realmente se apresentar diante de Deus, tendo que interceder pelo povo, Moisés está suplicando, Senhor, eu não sou mais aquele Moisés que estava reticente, que estava com medo. Agora eu sou o Moisés que realmente quer a sua glória, que quer mais do Senhor. Quem tem compromisso com Deus não dá passos para trás. Jesus diz isso, né? Aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é mais apto para o trabalho. A ideia do arado é alguém que está fazendo aquelas linhas retas na agricultura e que se tirar os olhos daquilo que está fazendo, daquelas marcas, irá se deslocar do caminho e irá mudar as marcas e irá atrapalhar o plantio. Então, nosso convite é para que nós sejamos firmes, comprometidos com aquilo que Deus nos chamou a fazer. E, em último lugar, eu queria destacar aqui em que aquele que está comprometido com Deus ora de acordo com os propósitos que já haviam sido revelados. Moisés vê o povo idólatra, desce do monte, e é interessante, né? Eu e você já tivemos essa experiência de, em algum momento, olharmos para algumas circunstâncias e falarmos, nossa, como esse povo está distante de Deus, como esse pessoal parece que não conhece a Deus, não tem nenhum temor de Deus, se vê completamente diferente de Deus, tão distante, né? A gente consegue olhar algumas pessoas que parecem que deram tantos passos para longe de Deus que tem a vida diferente, deslocada da nossa. E parece que Moisés sai desse ambiente de glória, sai desse ambiente de santidade, de ouvir a voz de Deus,
para um ambiente em que o povo está construindo bezerro de ouro. Mas Moisés não perde o senso de propósito. No capítulo 32 ainda, eu vou retornar, o autor diz assim, a partir do verso 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo, cometeste um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do seu livro, que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão havia fabricado. Olha que coisa impressionante. Moisés agora está tão firme, conhecendo ao Senhor, que ele pode pedir perdão pelos pecados, ele não tem mais medo de Deus, ele pede para que Deus perdoe, e ele está pedindo para que essa caminhada que Deus havia começado com ele lá no Mar Vermelho, em que ele poderia ter certeza que Deus cumpriria a sua vontade, ele está falando, Deus, me permite continuar, me permite que esse seu propósito se instaure e aconteça aqui nesses dias e que eu seja esse líder, que esse povo vá comigo. Moisés está consciente do propósito ao qual o Senhor lhe chamara. Apesar das circunstâncias terem mudado, do povo ter pecado, das coisas não terem saído como era esperado, Moisés está comprometido e conhece o Deus que também tem compromisso com seus propósitos. Esse é o convite de Deus para você. Comprometa-se em oração, comprometa-se em atitude, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, não pareçam com aquilo que era a sua expectativa. Faz parte da vida nos apresentar novas circunstâncias, mas também faz parte do caráter do nosso Deus, cumprir as suas promessas. E tenho certeza que Ele assim o fará na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, que nós estejamos aí alicerçados em oração, para que cumpramos o propósito dEle nesse tempo. Essa é a minha oração por você. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.